Agora, eu quero falar para as crianças, porque olha, eu estou muito empolgado. Vocês, só criança bonita, não apenas ali, mas eu estou vendo umas crianças lindas aqui também. E eu fiquei com vontade de louvar a Deus, porque teve criança tocando, não foi? E teve criança cantando. Então eu fiquei inspirado. Eu também quero louvar a Deus, eu vou tocar um instrumento. Vou fazer um solo. Vou fazer. Alguém viu meu instrumento por aí? Alguém viu? Aqui? Não. Não, é um instrumento de sopro. É um instrumento de sopro. Tá aí, Vitor. Gente, que fim será? Eu trouxe ele. Ah! Achei. Achei, tá aqui. Tá aqui. Que buzina de brinquedo, rapaz. Isso aqui é um trompete. Eu vou fazer um solo. Atenção. Todo mundo pronto para ouvir que a música vai ser linda, maravilhosa. Atenção, atenção. Não é todo dia que eu dou uma palhinha dessa para vocês. Acho que eu vou precisar entrar na aula de música. Acho que eu vou precisar entrar na aula de música para aprender antes de tocar, né? Eu não tinha pensado nisso, que a gente tem que aprender antes de tocar. Mas eu vou aprender para tocar bonito da próxima vez, tá bom? Mas isso me fez lembrar de uma história, que é a história que eu vou contar agora. A história do Betinho. Bom, na verdade o nome dele era Alberto, mas todo mundo chamava ele de Betinho. O Betinho gostava muito de ir na igreja. Todo domingo ele acompanhava o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e ia para a igreja. E a parte que o Betinho mais gostava do culto era da música. Ele gostava muito de música. Quando as pessoas cantavam, quando as pessoas tocavam, às vezes, o Betinho ficava lá sentado e ele via alguém tocando lá na frente, a banda tocando, a orquestra tocando, e ele pensava assim: como seria bom tocar assim também para louvar a Deus. Era o sonho do Betinho. Um dia, quando o Betinho estava indo para casa, ele encontrou na lata de lixo um velho trompete, que é um instrumento de sopro. Só que grande, de metal. O instrumento estava todo quebrado. Mas Betinho pensou que poderia usar aquele instrumento para realizar o seu sonho. O Betinho era de uma família pobre.
Os pais dele não tinham recursos, não podiam comprar um instrumento musical para ele, não podiam pagar uma aula de música para ele. Então, quando o Betinho encontrou aquele trompete na lata de lixo, ele ficou muito feliz. E quando chegou o domingo, e os pais do Betinho levaram ele para a igreja, o Betinho foi levando o trompete. E ele sentou lá no meio do culto e ficou esperando a hora da orquestra tocar. Chegou o momento tão esperado. Aqui na frente estavam os músicos. Tinha a bateria, tinha o piano, tinha o trompete, tinha o saxofone, todos aqueles instrumentos. E na hora que a orquestra começou a tocar aquele lindo hino de adoração a Deus, o Betinho, lá na sua cadeira, pegou o saxofone velho e quebrado, o trompete velho e quebrado que ele tinha achado na lata de lixo, e começou a tocar também. Só que ninguém gostou do que ouviu. Foi igual o pastor tocando agora há pouco, só que muito pior. Aí as pessoas começaram a falar, puxa, que som horrível é esse? Credo, que barulho, está nos atrapalhando, está nos impedindo de louvar a Deus. Alguém tem que fazer alguma coisa. As pessoas ficaram zangadas e reclamaram. A mãe do Betinho viu, cutucou ele, ficou com vergonha e disse, para com isso, menino. O Betinho ficou muito triste. As lágrimas encheram os seus olhinhos, porque ninguém tinha gostado da música que ele tocou. E quando o Betinho foi embora para casa, quando ele passou em frente da lata de lixo, ele pegou o trompete, jogou de volta e pensou assim, nunca mais eu quero saber dessa história. Aquela noite, o Betinho demorou para dormir. Ele chorou no travesseiro até pegar no sono. Mas quando finalmente ele conseguiu dormir, ele teve um sonho. E o Betinho sonhou com o céu. Ele viu o céu no sonho. E lá estava Deus. E lá estavam os anjos. E os anjos estavam tocando harpas e trombetas. E os anjos estavam cantando. Era a música mais linda que qualquer ser humano já tinha ouvido. E o Betinho, no sonho, ficou maravilhado com aquela música dos anjos. Mas no sonho, a certa altura, Deus falou para os anjos que estavam tocando e cantando, anjos, parem, parem, parem. Os anjos pararam. O que foi, Senhor? E Deus disse, eu estou ouvindo uma música linda, mais bonita do que a de vocês. Vocês estão ouvindo? Aí os anjos pararam. E eles começaram a ouvir, Senhor, de fato, nós também estamos ouvindo, que música linda, Senhor. De onde essa música está vindo? Aí Deus falou, lá de baixo, lá da terra. Então, Deus e os anjos olharam lá para baixo. E o que foi que eles viram? O culto na igreja de domingo de manhã. E aí o Betinho viu que era ele, lá no meio do culto, tocando o trompete quebrado. E o som estava lindo. Os anjos perguntaram para Deus, Senhor, por que as pessoas da igreja não estão gostando da música? É a música mais linda que nós já ouvimos. Por que as pessoas da igreja estão reclamando e estão brigando? Por que aquele menino está chorando? E Deus respondeu, meus anjos, é assim mesmo. É porque os homens só conseguem ouvir com os ouvidos. Mas eu e vocês, anjos, nós ouvimos com o coração. Os homens só conseguem escutar aquilo que sai da garganta. Mas eu, o Deus Todo-Poderoso, escuto aquilo que sai da alma, do coração. Betinho acordou no outro dia daquele sonho e ele ficou mais feliz, porque ele soube que Deus tinha gostado da música dele. Quando chegou no outro domingo,
uma comissão de irmãos estava esperando para conversar com o Betinho. Os diáconos, os líderes lá. Menino, queremos falar com você. O Betinho veio. E aqueles homens da igreja falaram: domingo passado, nós vimos que você gosta muito de tocar e que você quer muito usar a música para louvar a Deus. E nós nos reunimos durante a semana. E nós decidimos que, se você quiser, nós vamos comprar um instrumento novo para você, e nós vamos pagar para você aulas de música, para que você possa realizar o seu sonho de louvar a Deus. O que vocês acham? Betinho ficou feliz ou não? Ele ficou muito feliz. E assim, Betinho começou a ter aulas de música. Irmãos, ele tinha jeito para coisa. O menino tinha talento. E quando ele cresceu, se tornou um músico famoso, que tocava nas orquestras filarmônicas internacionais. O Betinho se tornou um homem conhecido em todo o mundo. E ele tocava nos teatros, ele tocava nas casas de audição, ele tocava no mundo inteiro. E claro, continuou tocando na igreja, que era a sua grande paixão. Mas mesmo depois de grande e famoso, toda vez que o Betinho ia tocar, ele lembrava do sonho e ele pensava: como será que Deus está ouvindo? Você já parou para pensar nisso? Como Deus está ouvindo? Há uma passagem na Escritura, na verdade, nos Evangelhos, em Mateus capítulo 21, versículo 15, que diz que quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que ele fizera, e os meninos, as crianças, que clamavam no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: sim, nunca lestes, da boca de pequeninos e de criancinhas de peito, tiraste perfeito louvor? Vamos sempre pensar nisso. Deus tira o perfeito louvor das crianças, porque elas louvam com a alma, com o coração. E que nós, que já nos tornamos adultos, não percamos esta qualidade. E que cada vez que tocarmos, ou cantarmos, ou vivermos, pensemos: como será que Deus está ouvindo? Amém? Eu fiz essa história para as crianças, mas também para homenagear todos os Betinhos desta igreja. Todos os nossos músicos, todos os nossos instrumentistas, coristas, que hoje são uma bênção nas mãos do Senhor, mas que um dia foram um Betinho. E alguém investiu na vida deles. Quem sabe você não pode também investir na vida de um Betinho dos dias atuais.